Fala galera do QG, do JC Campos Marques, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Marques e aqui a gente está retomando o trabalho do QGCast e eu já quero aproveitar aqui para agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada nós podemos fazer, a toda a galera da mídia aqui do QG, ao Iago que começou esse trabalho desbravando, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. E hoje, nosso primeiro grande convidado aqui, o nosso irmão Marcos, ele que é advogado, é pastor da igreja da Casa Ministerial Esperança da Glória, é casado com a Tainá e também o pai do nosso querido Gregório. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, Igor. Dizer para todos que é uma satisfação estar aqui, receber esse convite de vocês. Espero poder contribuir com algo. Você já me apresentou aí, sou um dos pastores auxiliares da Casa Ministerial Esperança da Glória, localizada lá em Coraci. Marido da Tainá, pai do Gregório e discípulo de Cristo. Amém, graças a Deus. E isso é o mais importante. Marcos, é o seguinte, a gente está iniciando esse novo trabalho aqui do QGCast e a gente está se importando muito com essa questão de não apenas olhar como visualização, pensando em coisas que venham denigrir a imagem de qualquer outra pessoa, nada do tipo, mas que sirva para que a gente possa edificar. Primeiramente, claro, o nosso povo, né, do QG do JC Campos Marques, mas também, posteriormente, todo mundo que estiver nos ouvindo. E a tua vinda para cá foi muito nos chamada a atenção através de um artigo que foi postado no Medium. Aliás, o pessoal que vai estar acompanhando a gente, tanto pelas plataformas musicais quanto também pelo YouTube, a gente vai deixar à disposição o link para que você possa estar assistindo, para que você possa estar lendo o artigo. E ele tem como tema a necessidade de revisar a classificação entre igrejas cristãs e seita, uma breve reflexão contemporânea. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: de onde partiu essa ideia? Foi de uma experiência pessoal, algo que você viu de alguém, ou escutou um testemunho, ou quem sabe até mesmo as questões na internet que a gente tem observado bastante, né? Tem aparecido alguns perfis aí, uma espécie até de denúncia, né? Sim. De heresias e tudo mais. De onde partiu? Me conta aí um pouco, Marcos. É muito importante essa tua pergunta, Igor, porque eu não sou uma pessoa tão de Instagram, tão de internet. A partir do momento que eu fiz esse artigo, né, escrevi um pouquinho, eu acho que eu estava umas 3 semanas antes, eu tinha voltado para o Instagram. Eu geralmente passo temporadas, o pessoal que me conhece aí, que é mais próximo de eu, passo temporadas distante de Instagram e de internet, então meio que não acompanho tanto o que está acontecendo, certo? Mas assim, a ideia de escrever algo, primeiramente surgiu, eu estava fazendo um curso do seminário Martin Bucer e estava num módulo sobre seitas e heresias, e bem no início do módulo o professor Joel Teodoro faz um comentário sobre algumas situações a qual eu descrevo no artigo, mas no decorrer do curso ele acaba expondo muito a situação de aquelas igrejas ou seitas, vamos dizer assim, mais clássicas que a gente já conhece. Sim. Né? Não necessariamente algumas igrejas que têm esse conceito. Então, assim, eu, até me apresentando um pouquinho, eu era de uma igreja, né, que, não quero mencionar o nome, mas era de uma igreja que eu participei um pouco desse ritmo, né, desse tipo de coisas que eu exponho ali, né, compartilho de alguma forma. Mas o artigo ele não tem esse tom de ser uma fala de feridas de forma alguma, né? Mas tem um tom de ser uma reflexão para que as pessoas possam abrir os olhos. Então, assim, ele partiu dessa ideia um pouco mais da experiência. Tem dessa questão acadêmica que eu estava fazendo o curso e me deparei com essa realidade. E o último ponto, que foi o ponto assim, que me levou a escrever, que realmente me fez escrever, foi porque eu tive contato com uma pessoa que me relatou situações, né, de uma outra igreja, que distante até, em que agressões físicas, né, agressões verbais estavam acontecendo, e isso me impactou de uma certa forma, né, de a gente refletir um pouquinho sobre esse conceito que a gente tem de igreja cristã e de seita, que muitas vezes fica no campo meramente doutrinário e não tanto no campo subjetivo, de analisar questões subjetivas, questões, né, práticas do que está acontecendo dentro de uma igreja, entendeu? Então, foi bem esse sentido que surgiu a proposta de escrever o que eu acabei escrevendo um pouquinho ali, entendeu? Eu compreendo. Isso é importante poder falar, Marcos, porque assim,
a gente muitas vezes, e isso é importante só para poder acrescentar na fala, a gente se limita muito digamos assim, as classificações mais ortodoxas das setas heresias naquelas operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Inclusive, antes de vir para cá, eu vinha meditando um pouco nisso, que às vezes, digamos assim, esse filtro talvez, apesar dele ser prático, e a gente não vai invalidar ele jamais, mas às vezes ele também pode se tornar, digamos assim, um antivírus menos prático. Sim. Um antivírus assim que talvez não seja tão válido para o que a gente está vivendo no século XXI. Perfeito. No seminário teológico, da mesma forma também, quando a gente estava ali estudando, eu tive a oportunidade de ler alguns livros de seitas heresias, inclusive livros famosos no ministério que eu faço parte, mas livros escritos na década de 70, na década de 80, então sempre tinha umas coisas ali que talvez hoje, não é que não caberiam, mas eu acho que talvez hoje teria que passar por um novo filtro. Perfeito. Teria que acrescentar, melhor dizendo, algumas coisas. A proposta é exatamente essa, Igor, né? A gente, o artigo em si, o nome, ele é uma chamada, inclusive, para você que é teólogo, né, formado em teologia, dá aula, professor, o artigo é exatamente uma chamada, não necessariamente para pessoas que estão vivendo em ambientes assim, mas para pessoas que têm essa capacidade de formar mentes, têm capacidade de formar conceitos, né, tanto no nosso estado aqui, né, dentro das suas congregações. Então, assim, a chamada também é para que a gente reveja conceitos que a gente tem pré-definidos, mas que hoje precisam de, como você falou, de uma ampliação, entendeu? Para que a gente possa dizer, cara, isso aqui não é. Isso aqui é uma coisa que é saudável, isso aqui é uma coisa que não é saudável, entendeu? É muito nesse sentido também. Sim. E é importante outro detalhe a gente poder... Aí eu vou novamente citar a questão das operações matemáticas, que a gente olha daquela forma, né? A adição é alguém que está adicionando coisas à palavra de Deus. A subtração diminuindo a suficiência de Cristo, da graça. A multiplicação é a questão de estar enxertando coisas. Para você crer na salvação tem que ser a Bíblia e mais um escrito, a Bíblia ou mais alguma coisa. No caso da subtração, é aquele sentido de você excluir o povo realmente da igreja invisível, do corpo de Cristo e tudo mais. Mas agora entrando na questão do artigo, tem alguns pontos aqui que tu mesmo destaca e eu gostaria de comentar acerca da liderança autoritária e personalista, o controle social e o isolamento, os abusos institucionais, a subordinação dos membros e os interesses institucionais e a dificuldade da dissidência. Isso são pontos que a gente poderia olhar agora num campo psicológico como a gente talvez estivesse tratando aqui de uma liderança narcisista. Sim. E aonde é que a gente pode incluir ele em relação a essa classificação? Assim, a gente entende que a nossa liderança máxima e pastor máximo é Cristo, certo? A palavra é muito clara quanto a isso. A palavra é clara, salvo engano agora, não sou tão bom de gravar versículos de cabeça, mas Pedro é muito claro quando diz a forma que um pastor deve liderar o rebanho de Cristo. Né? Pedro ele cita que um rebanho precisa ser liderado por um pastor de uma maneira que ele não queira que o rebanho seja um rebanho mais dele que do Senhor, certo? Então, é claro, o artigo fala de igrejas e a gente está falando talvez aqui no campo mais pastoral, de um pastor, de uma figura em si. A questão é quando a figura do pastor ou a figura dessa liderança, ela se propaga para todo o resto de uma congregação. Né? É claro que às vezes a gente vai ter boas congregações, bons aspectos eclesiológicos dentro de uma igreja e ainda assim pode ter uma figura pastoral abusiva, uma figura pastoral narcisista. A questão é que quando se está num ambiente saudável, essa figura pastoral abusiva, narcisista e seja lá o que for nesse sentido, ela não consegue talvez transbordar para o resto da igreja. A questão é quando a igreja se torna essa figura, se torna um reflexo dessa figura. Né? Esse é o problema. Então, assim, eu vejo que o ponto principal, né, do que eu destaco aqui é nesse sentido. É possível, sim, a gente ter
igrejas saudáveis com pastores autoritários, assim como também é possível ter igrejas que não são saudáveis com bons pastores, né? É bem provável, isso é bem eu possível. podia incluir mais um ponto. Pode ser que o pastor ele comece não autoritário e se torne autoritário. Perfeito. No decorrer da jornada. Perfeito. Então, o ponto é esse, né? O ponto é que a gente precisa reclassificar quando a gente diz que o pastor ele deve liderar de uma maneira que reflita o caráter de Cristo, que a gente precisa ter uma igreja que creia na suficiência de Cristo para a salvação, para a liderança, né? Pontos que eu destaco aqui, como a questão de a inerrância das Escrituras, né? A suficiência das Escrituras. Então, a gente enxerga que nesses tipos de comportamentos institucionais, tudo isso começa a ir por água abaixo. Então não basta só eu ter a classificação de que eu creio na ortodoxia ali da inerrância das Escrituras, da suficiência das Escrituras. Eu creio que a minha única autoridade é a Bíblia. Mas quando a autoridade do pastor está ultrapassando a Bíblia, você está deixando de lado isso. Então, assim, na prática, se você for olhar isso na prática, isso não está acontecendo. Então, eu posso ter isso na confissão de fé da minha igreja, mas na prática eu posso ter uma atuação totalmente que vai de contra isso, entendeu? Entendo. E a gente vai vendo isso refletindo no pastor, passando pela liderança e tocando nos membros. Aí a pergunta que talvez seja, como já diz os mais jovens, a pergunta de milhões, se é que a gente pode usar essa expressão. Numa situação como essa, alguém que vai ler o teu artigo e quem sabe vai diagnosticar essa situação na igreja. E agora? Eu tento mudar a situação, eu tento chegar com o pastor ou com o conselho pastoral e alertar sobre o assunto, a liderança, ou eu procuro, digamos assim, me isolar, eu decido me isolar, eu mesmo não decido, ou simplesmente procuro outra denominação, saio, não quero mais saber. Que o Marcos agora, pessoalmente falando, recomendaria para uma pessoa que leu o artigo, pensou e quem sabe chegou na conclusão de que ela está envolvido nesse ambiente? É muito importante, assim, interessante essa tua pergunta. Eu falei para vocês que eu não costumo estar no Instagram, né? Quando eu retornei agora esses tempos, a primeira coisa que eu tive um sentimento de falar foi eu tenho esses devaneios em algumas coisas, né? E acabo compartilhando. E a primeira compartilhamento ali que eu fiz, publicação, depois assim que eu retornei, foi exatamente nesse sentido de... Eu estava nessa semana agora, segunda-feira eu fiz 31 anos. Olha. E eu retornei na semana passada, salvo engano, né? Não sei exatamente. Mas a minha publicação foi para falar de um Marcos mais velho e falar para um Marcos mais novo, porque eu passei por essa situação que tu está me perguntando. E nessa situação que eu estava, a minha mente de tentar mudar tudo, né? Mudar a congregação, mudar o pensamento das pessoas, aquela paixão, aquela intensidade toda, eu nunca acreditei que eu ia, talvez, sabe, dar errado, ia falhar nisso, sabe? Então, assim, eu penso que um conselho prático, é claro, você precisa procurar a pessoa responsável pelo ministério, conversar, participar, né, de uma maneira amorosa, de um tom que não seja desrespeitoso, né? Eu penso que isso precisa ser mantido, mas nunca ser deixado de falar, sabe? Eu acho que a gente precisa conversar, procurar conversar. E a ideia é que dificilmente a gente vai ser ouvido, essa é a realidade, né? Dificilmente uma pessoa assim nesse estágio vai ser ouvida. Dificilmente alguém que está num estágio de intenso narcisismo, talvez, se toque disso, né? O próprio Davi chegou num estágio da vida dele que Natan contou uma história e ele foi capaz de dizer: eu quero a cabeça desse cara aí que tu está contando a história. E Natan teve que dizer: pois é você, né? E glória a Deus que Davi, instruído pelo Espírito Santo, foi capaz de reconhecer o erro. Mas essa não é a realidade de todos. Então, assim, eu penso que o melhor a se fazer é primeiro procurar conversar, participar, evitar indiretas, evitar, sabe, esse tipo de comportamento infantilizado diante de uma situação que é séria. E até porque isso pode surgir, desculpe interromper, Marcos, sim, mas até porque é aquela história, o próprio versículo bíblico vai dizer que um abismo ele atrai outro abismo. Então ele começa com aquele narcisismo da liderança,
vem com essa vontade do jovem de querer mudar as coisas, e aí ele causa aquilo uma frustração, automaticamente vai surgindo nele aquele sentimento de denúncia. Sim. E quando a gente percebe, já não é mais só apenas a denúncia, já é a vingança. Então é um problema que vai acarretando o outro. Exatamente. E eu acredito que tem que ter muito zelo, muito discernimento do espírito. Essa pessoa precisa buscar bastante a piedade para que ela não venha cair nesse erro, para que, usando agora, parafraseando Jesus na parábola do joio e do trigo, para que a gente não se torne joio. Exatamente. E assim, eu penso que isso deve ser feito, como tu falou, com todo esse coração, né? E se a pessoa não for ouvida, hoje assim, Igor, eu penso que a pessoa precisa procurar um lugar saudável, sabe? Agora, não me eximindo de falar ou da responsabilidade do que a gente fala que as pessoas escutam. As pessoas não são obrigadas a estar no lugar que elas estão sendo oprimidas, né? Que elas estão sendo machucadas, feridas. Isso pode trazer transtornos sérios para a vida, né? Isso pode trazer prejuízos seríssimos para a vida de uma pessoa. Então eu penso que aquilo, não há igreja perfeita, realmente nunca vai existir, mas existem igrejas saudáveis, né? E, poxa, eu fico muito feliz, como eu te falei, fico muito feliz de estar conversando hoje aqui contigo, né? Estar te conhecendo aqui e saber que isso traz esperança. Então, assim, existem pessoas saudáveis, existem igrejas saudáveis na nossa localidade, né? Então, embora tudo o que eu falei aqui crie muitas vezes esse temor, esse medo da pessoa de romper, como a gente citou aqui, um dos pontos, né, a dificuldade de dissidência, a dificuldade de se evadir de um lugar desse, seja uma opressão, a pessoa precisa, de uma maneira consciente, procurar um lugar saudável, sabe? Se não for ouvida, que é o que mais acontece em lugares de grandes portes, né? Se não forem ouvidas, se não forem, né, humildemente reconhecer que a pessoa humildemente está ouvindo não reconheceu o erro, eu penso que a melhor saída é realmente a pessoa procurar um lugar saudável para se congregar, né? Jamais deixar de acreditar na igreja do Senhor, né? Porque a igreja do Senhor, ela é imperfeita, porque é feita por homens, mas ela pode ser muito saudável. Então, eu vejo que a saída prática para isso, entendeu? É nesse sentido. Se alguém, por exemplo, que está ouvindo a gente, está passando por uma situação, né, nesse sentido, meu irmão, procure um lugar saudável, né? Não pense que você vai mudar o mundo de cabeça para baixo, né? Procure um lugar saudável, porque isso vai ser bom para a sua fé, até para que você não perca a sua fé, sabe? Até para que você não morra na fé, entendeu? Isso é muito importante. Um outro ponto também, Marcos, para a gente poder dar continuidade aqui no artigo, assim, eu gosto muito de história. Eu vejo a tua citação de Lutero em relação à Reforma Protestante e eu fico, assim, a gente estudando a Bíblia, a gente também lendo a história da igreja, é natural que a gente vá viajar, que a gente vai se imaginar ali no tribunal, Lutero encarando ali o concílio e tudo mais, e confrontando em relação à verdade, aquilo que ele leu em Romanos capítulo 1 e tudo mais. E aí a gente percebe no artigo tu fazendo essa alusão também da necessidade da reforma. E eu acredito que muitas vezes a gente limita o que aconteceu, achando que a reforma vai ser... Alguns vão pensar somente no físico. A reforma, então a gente precisa alargar as tendas, a gente precisa fazer templos maiores e tal, mega igrejas. Outros vão olhar para a reforma no sentido de que precisa ter um movimento, precisa ser gerado por um pregador de fora, e aí já alinha reforma com avivamento. Não que um não seja ingrediente do outro, né? Isso é importante. Mas lembrar que a reforma, ela foi uma denúncia. Sim. A reforma, ela foi alguém que levantou e disse, calma, pera, não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos agindo de um jeito e a Bíblia, que é a palavra de Deus, inerrante, suficiente, está dizendo outra. Sim. Como é que a gente pode encarar isso num século em que tudo está muito rápido, onde a gente já quer resultados imediatos? O que tu pode falar um pouco mais? E por que essa citação da reforma no artigo? Muito legal tu mencionar isso, porque uma amiga minha até comentou, né, comigo, a reforma teve problemas, né, a reforma trouxe muita divisão, né, também, etc. E a proposta que eu citei, né, no que eu escrevi sobre a necessidade... Tanto é que há 500 anos a gente ainda discute. A gente já está cada um para um canto muitas vezes.
Mas a ideia da reforma, né, e a necessidade de uma nova reforma protestante não foi no sentido de ser um arquétipo exatamente parecido com o que de Lutero. A menção que eu faço é exatamente no ponto que você tocou de denúncia, no momento de um marco histórico para a gente, entendeu? Teve sim problemas, teve coisas que foram sendo tratadas ao longo da história da igreja, que foram sendo ampliadas. A própria questão de divisão de Estado e igreja foi uma coisa que ainda demorou por anos para que a igreja viesse ter uma posição madura nesse sentido, né? Mas o ponto é um marco, sabe, Igor? Eu penso que assim, nós precisamos de um marco, nós precisamos de uma estaca dizendo, olha, até aqui foi assim, daqui para frente será diferente. Isso não quer dizer, sabe, eu até me reservo a dizer isso assim, porque às vezes a gente fala isso e parece soar tão triunfalista, parece soar tão que tipo assim, tudo vai revolucionar com isso. Não é bem isso a ideia. A ideia é que ao longo da história da igreja, a igreja fez concílios, a igreja fez tratados, entendeu? Às vezes a igreja fez alguns pactos, vamos dizer assim, entre denominações até mesmo de pensamentos diferentes. Nós, por exemplo, estamos aqui. Você, assembleiano, né? Pentecostal. Eu de uma vertente um pouco mais carismática, talvez com uma diferença entre o entendimento de dons, como a gente estava conversando ainda há pouco aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter um tratado a respeito de um assunto. Com certeza. Isso não quer dizer que a gente não pode, por exemplo, levar isso ou tratar isso no meio de pastores maduros, que eu creio que Belém tem pastores maduros, cara. Sabe, eu não deixo de acreditar que Belém tem igrejas saudáveis. Eu não vou deixar de acreditar nisso na minha cidade, entendeu? E nem no Brasil. Então, assim, eu penso que é possível a gente ter momentos assim que possam, sabe, ser um marco para a história da igreja, sabe? A história da igreja ela não parou, ela continua sendo escrita. E por mais que a gente seja pequeno como a gente estamos aos ombros de gigantes, como a gente fala, né, no campo teológico, mas a reforma e a história da igreja ela não para, ela passa por nós. E ela está acontecendo conosco aqui, gravando esse podcast, e a história está acontecendo. Exatamente nesse momento a história está sendo construída. Então, não é olhar para a história no sentido triunfalista de revolução, de avivamento, como você citou, mas é olhar para a história num ponto em que a igreja está se tornando madura para conversar sobre certas situações. Olhar para as pessoas com amor, e o amor genuíno e verdadeiro, e dizer, cara, essas pessoas não podem mais sofrer desse jeito. Essas pessoas não podem mais estar debaixo desse tipo de situação. E a gente simplesmente cruzar os braços, porque os ímpios, o mundo olha pra gente e diz, vocês estão de braços cruzados. Vocês veem essas situações, vocês estão de braços cruzados. Vocês olham para esse tipo de situação e vocês ficam calados. Vocês olham e passam pano, vocês olham e pensam que está tudo bem. Vocês olham e exaltam a ideia da unidade da igreja. Cara, mas assim, a unidade da igreja ela não pode ser exaltada dentro de um aspecto onde pessoas estão sendo machucadas, onde pessoas estão sendo feridas, onde pessoas estão sofrendo, onde pessoas, inclusive, estão tendo tentativas de suicídio por conta de situações assim, entendeu? Então, assim, não sei nem se eu poderia mencionar a frase em si, né, que primeira vez participando, mas, enfim, é nesse sentido que eu falo, a gente precisa começar a pensar e juntar um povo saudável, né, não para dizer, olha, só nossa igreja presta, não é para isso. É para juntar um povo saudável e começar a dizer, gente, se vocês se depararem com isso, isso é seita. Isso aqui não é igreja cristã, entendeu? Se vocês se depararem com esse tipo de situação, corram, fujam, entendeu? Para nossas igrejas, não sei, mas fujam para um lugar saudável, tá entendendo? A ideia é exatamente isso e esse é o motivo por qual eu cito a reforma nesse sentido no artigo. Isso é muito importante mesmo. E assim, para a galera que está assistindo a gente, a nossa intenção aqui não é despertar nenhum gatilho ou coisa semelhante. Eu preciso que você pense com muito carinho, você que está assistindo, quem sabe com a sua família, com seus amigos, está compartilhando esse podcast, eu quero que isso seja um sinal de alerta para a tua vida. Assim como foi na minha, quando eu li, Marcos, eu posso falar aqui para ti, sem medo de errar, não é porque eu estou na tua frente não, desde que foi compartilhado pelo nosso amigo em comum, Joe, foi compartilhado esse artigo, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li ele. Hoje mesmo, eu tive no dia da nossa gravação aqui, a gente leu pelo menos 2 vezes e eu ainda consigo encontrar coisas assim que me chamam muito a atenção, ainda saltam os meus olhos. Então, essa revisitada, ela precisa
ser importante para a nossa vida. Então você que está assistindo a gente, você que está nos acompanhando, não desista. Não desista, não pare. Eu sei que às vezes a gente vai encontrar divergências, mas como um sábio uma vez falou, só quem faz guerra é menino. Homem de verdade senta, conversa e se alinha, tá bom? Marcos, para dando continuidade, a gente vai ver aqui os sintomas das crises que tu cita, que são evidentes. Se a gente pudesse comentar cada um deles, até por conta do nosso tempo, tem esse culto à personalidade. Alguém pode olhar e pensar assim, esse culto à personalidade seria exclusivamente do pastor, do líder máximo? Eu acredito que não. Eu acredito que, claro, é o pastor que pode estar nessa situação, mas que a quem ele permite também que tenha a imagem. Pode ser um político, pode ser um influenciador, pode ser, quem sabe, um famoso que esteja no meio da congregação, ou até mesmo um outro líder que tem a mesma linha de pensamento. O que seria esse culto da personalidade que tu quis falar aqui no artigo? Eu cito, Igor, logo abaixo, eu associo esse culto à personalidade com uma nova proposta de teologia da prosperidade. O que eu quero dizer com isso? A teologia da prosperidade sempre explorou a questão de pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e física, certo? Hoje, a teologia da prosperidade desse tipo de igreja explora a questão da vulnerabilidade social das pessoas, a vulnerabilidade, vamos dizer assim, pessoas que estão que têm uma personalidade um pouco mais coadjuvante, se é que a gente pode dizer, sabe? Sim, a gente pega pessoas que, por exemplo, talvez não se encontrem em tantas coisas na vida, entendeu? E a gente gera nelas, né, dá impulsos a ela para que ela olhe para um tipo de propósito e se encontre naquele tipo de propósito que não necessariamente é o propósito divino para a vida dela, né? Então, ambientes assim exploram, né, a ideia de liderança, né, e de culto à personalidade. Por quê? Porque eu pego alguém que necessariamente era alguém sem face, vamos dizer assim, e começo a explorar nela e dizer, olha, se você estiver dentro disso aqui, você tem poder. Então, eu começo a cultuar as pessoas que estão acima de mim. Por quê? Porque eu cultuo as pessoas que estão acima de mim, e aí a gente vai para o James Smith, né? Você é aquilo que ama, né? Ou até o J. Cabil que fala, você se torna aquilo que você adora, ou seja... É aquilo que você sabe, aquilo que sente. E você explora o quê? Eu exploro a personalidade, o culto à personalidade de alguém acima de mim, por quê? Porque eu quero ser essa pessoa também. Então, eu preciso ter espaço e eu preciso ter essa visibilidade sobre mim, só que eu só ganho isso sendo assim com o que está acima de mim. Então, a teologia da prosperidade dessas igrejas continua presente. O que é? Eu quero te dar um status social elevado, eu quero te dar um status de visibilidade, de notoriedade, coisa que você não tinha antes daqui, entendeu? Então, isso é um aspecto, né, muito claro dentro desse tipo de igrejas /seitas, né? Elas exploram esse aspecto de pessoas que talvez não tivesse tanta liderança numa empresa, no estudo, mas ali ela começa a adorar alguém de cima e para que as pessoas que estão tecnicamente abaixo dela também a adorem, entendeu? Ela não passa mais a ser o foco dela já não passa a ser a imagem de Cristo. Exatamente. Passa a ser a imagem do líder, né? Isso, realmente. Isso. E em relação ao exclusivismo denominacional, a gente encontra aqui essa questão de que somente a minha igreja está certa, somente os meus métodos funcionam, só as minhas programações que bombam. Enfim, o que a gente pode comentar mais sobre esse ponto? A gente falou a gente volta ao centro, ao núcleo do artigo, né? A gente sabe que a igreja de Cristo ela é católica, né? Ela é a igreja universal, sim, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela entende que todo aquele que está... Só rapidinho, Marcos, só explica um pouquinho esse conceito, porque perfeito. Talvez possa ter surgido desbaratindo a cabeça de alguém que pode estar assistindo a gente. Igreja católica, no sentido teológico, é a igreja que consiste em ser todos os membros de Cristo, né? Todos os membros espirituais que foram salvos em Cristo. Ou seja, é uma igreja que não tem barreiras, é uma igreja que compreende como todos os crentes desde a história da humanidade, né? Salvos em Cristo, que
né, se renderam a ele. Então, essa é a Igreja Católica, vamos dizer assim. Não sei se eu fui tão claro. Se tu quiser até dar um conceito mais... É o que a gente chamaria nas academias a Igreja Invisível. Invisível, exatamente. Que não, né? Não olha para placas, não olha para cargos. Que se compreende por todos os crentes salvos em Cristo, vamos dizer assim, né? Em todas as épocas, anos e tempos, né? Então seria isso. Então, percebe que a Igreja de Cristo ela é essa. Né? Embora ela se compreenda por ser a igreja visível que se reúne na sua igreja local, lá no QG do JC, dia de domingo também, essa é a Igreja de Cristo. Então, a gente percebe que quando há o exclusivismo, o sectarismo, é esse princípio teológico que é fundamental, que é ortodoxo para a igreja, que é algo que não se abre mão, que a gente não pode abrir mão, ele começa a empurrar. Né? Por quê? Porque se eu compreendo que somente a minha igreja é a igreja correta, eu começo a dizer que as outras igrejas não são igrejas de Cristo. E aí, é claro, como eu falei, no conceito está tudo bonitinho. Mas na prática, quando a gente vê, né, poxa, a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo de uma outra denominação, eu sou de outra denominação. Né, nós temos irmãos aqui de outras denominações, nós estamos conversando. E isso talvez nesses ambientes seja algo impossível. Seja algo totalmente difícil, seja algo pesado para as pessoas, seja algo... Igor, tem gente que eu encontro na rua às vezes e fala comigo ou até mesmo senta para tomar um café, conversa, mas jamais pode ser visto comigo ou com outro irmão de que não é da sua congregação. E isso é muito sério. Isso demonstra essa questão do exclusivismo, do sectarismo, que o quê? Que a minha igreja presta. E fora que assim, né? A própria forma de comunicar, de convidar, ela já é uma forma assim, né? Olha, perdão, Igor, se eu não acompanho o Instagram, por exemplo, do QG do JC, não acompanho, né? Não acompanho até aqui. Passarei a acompanhar. Opa, maravilha. E você também pode acompanhar, tá? Passarei a acompanhar. Mas é apenas um exemplo. Mas a forma como a gente comunica para que as pessoas se acheguem a nós, venham participar dos nossos cultos, também faz toda a diferença. Então, quando você vê gente dizendo, olha, vem para o melhor lugar da cidade, o único lugar da cidade que é o seu lugar, é o lugar que você tem que dar. O único que presta. O único que presta. Cara, isso já está expressando o que é aquele lugar. Seja qual for a bandeira, seja qual for, já expressa o sentimento daquele lugar. Então, a gente percebe que nesse tipo de conversa, nesse tipo de demonstração, de convite, seja lá o que for, na própria modo que se fala da congregação, isso pode ser já por mais que seja involuntário. Involuntário, né? Às vezes, né? Isso já expressa um pouco do sectarismo, da questão do exclusivismo. Olha, só aqui que funciona, né? Só aqui que dá certo. Você só vai dar certo aqui, você vai ser só feliz aqui. E tem pessoas que acreditam nisso. E tem pessoas que estão mal, mas ainda assim estão vivendo nesse sentido, entendeu? E aí, encerrando com essa tua frase, esse último ponto para a gente passar para o próximo, é o que tu cita no artigo da ausência da autocrítica. Perfeito. Quem aí está nas redes sociais sabe muito bem o que a gente está falando, isso é importante. A gente tem um pregador de renome no Brasil que foi afastado e até comentei com alguns amigos, coloquei no meu perfil pessoal no Instagram, de que para mim foi histórico. Sim, para mim também. Para mim foi, porque assim, é a primeira vez que eu vejo uma situação como essa de afastamento ministerial que não fosse envolvendo dinheiro ou sexo. Pelo menos a gente aqui de fora, pelo vídeo que foi mostrado, pelo que estão dizendo os bastidores, dá-se a entender do que não tem nada a ver com isso. Foi outra situação. Até aqui, né, o que nós sabemos. Isso, também até o que nós sabemos, quem somos nós, nosso humilde podcast, chegar e concluir, tá bom? Mas o que me chamou a atenção, e eu digo novamente aqui, como eu falei no meu Instagram pessoal e falo aqui agora gravado publicamente, é que eu achei louvável por parte do conselho. Com certeza. Eu achei louvável, porque muitas vezes... E não falando da igreja propriamente dita, porque eu não conheço, mas eu conheço lugares, infelizmente, que houve denúncias, pessoas chegaram, falaram e tudo mais, olha, o líder está agindo assim, o líder B, A ou B está agindo dessa forma, e aí o conselho dizia que ia resolver, que ia tomar uma atitude, que ia chamar atenção, que ia conversar e tudo mais,
mas ia passando o tempo e nada acontecia. Então, volto a repetir, e isso para mim foi essencial. Claro, o próprio pregador de renome reconhece, busca o arrependimento, e deixo bem claro aqui que por mais que agora, particularmente falando, eu tenha divergências teológicas com ele, mas oro por ele, para que Deus ele venha consertar, e reconheço o ministério que o Senhor colocou sobre ele. Mas essa questão da autocrítica que tu falou aqui, eu confesso para ti que me tocou bastante. Queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. A gente precisa, né, Igor, se cercar. Acho que, como tu falou, eu também fico muito feliz porque isso traz esperança. Traz esperança que a eclesiologia da igreja brasileira não foi pelo ralo, né? Traz esperança que existe gente séria, né? Traz esperança de que as coisas não podem ficar do jeito que estão, né? E que nada vai acontecer, sabe? Então isso traz muita esperança e traz também temor, claro, para nós, né? Você pastoreia na sua igreja, também pastoreia na minha igreja, traz um temor para saber como a gente lidar com as pessoas também. Mas assim, é como a gente se cerca, sabe, Igor? É como a gente está cercado de amigos. Quem é amigos, como é formado, e aí a gente passa para uma parte mais eclesiológica, como é que é formado, sabe, o conselho de uma igreja, como é formado o presbitério de uma igreja, quem são as pessoas que podem falar na vida do pastor titular, né? Muitas vezes uma igreja ela não tem uma submissão tecnicamente a um pastor, o pastor titular não tem uma submissão a um pastor maior, mas como esse pastor ele se comporta perante o presbitério dele, sabe? Como o presbitério tem essa força para falar algo na vida da pessoa, né? Então, uma pessoa, como eu falei, uma pessoa que está num estágio, né, às vezes de insensibilidade dentro dessa situação, ela precisa de intervenção, ela precisa ter pessoas para falar isso. Então, assim, eu louvo a Deus, né, porque, pelo menos, assim, não puxando a sardinha para o nosso lado aqui, mas onde congrego, nós temos, assim, um presbitério que as pessoas podem chamar umas às outras hoje, né, e dizer, cara, isso aqui está fora do lugar, né, precisa ser corrigido, isso aqui precisa mudar, isso aqui não está bom, né. Temos amigos, eu tenho um amigo, né, como tu falou, o Joe falou aqui, me apresentou, né, tenho amigos que chegam e dizem, olha, cara, isso aqui não tá legal, muda isso, né. Então, assim, é necessário que a gente tenha uma autocrítica e também se cerque de pessoas capazes de falar na nossa vida e capazes de dizer, cara, você tá errado, você precisa mudar, sabe? E pessoas que possam tocar na ferida e dizer, cara, mude isso, né. Então, assim, é necessário que seja construído um ambiente nesse sentido, é necessário que o ambiente eclesiástico seja construído nesse sentido, né? Para que isso seja prevenido, para que isso não venha a acontecer, sabe? Para que isso seja evitado, vamos dizer assim, entendeu? Eu penso bem dessa forma, entendeu? Sim, não, eu compreendo perfeitamente. A gente está caminhando já para as considerações finais, Marcos. Primeiramente, muito feliz de estar te recebendo aqui com todo carinho, e eu acredito que esse arcabouço que a gente está recebendo aqui é fantástico. Vamos para nossas considerações finais, e aqui tu fala sobre o exame honesto, rigoroso, que tem que ser feito, tanto essa questão da autocrítica, posteriormente a ter alguém maior que a gente possa tratar. E depois que tu terminou esse artigo, eu imagino aí que talvez tu não estivesse esperando uma certa repercussão, até porque cá entre nós foi postado numa rede social que não é hypada, se é que a gente pode usar essa expressão da internet. O meu Instagram mesmo é low profile total. Né? Sim, pois é. Totalmente daí a gente já tira. Né? Mas eu acredito que não somente aqui pelo podcast, mas também, enfim, como a gente está falando da divulgação, porque coisa boa a gente precisa compartilhar. Eu vejo tanta gente aí compartilhando mensagens que não são edificantes, que às vezes vai trazer mais dificuldade do que facilidade na cabeça. Quando a gente encontra um arcabouço bom como esse, a gente precisa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E assim, indo para o ponto exato para a tua fala, tu terminou o artigo, preparou ele, finalizou, deu ponto final. Qual foi a sensação? Alívio? Pensou assim, será que eu consegui passar exatamente o que eu quis dizer? Ou quem sabe depois que tu postou vem aquela sensação, poxa, eu acho que faltou isso, faltou aquilo. Qual foi a sensação da pessoa Marcos?
Eu escrevi, como eu falei, assim, eu escrevi muito no sentido de ser uma pessoa que contribui com alguma coisa, sabe? Eu penso que rede social ela serve de alguma forma para isso, né? De contribuir para alguém pensar, para alguém refletir. Quando eu acabei, a primeira coisa que eu faço é mandar para quem caminha comigo e falar, cara, lê aí, vê se tá bom, o que precisa mudar. Teve gente que falou, cara, precisa mudar isso, precisa melhorar isso. Mas como eu falei, foi a primeira coisa que eu escrevi, assim, talvez, né, um pouquinho mais extenso, né? Mas assim, eu acho que a finalidade de trazer reflexão foi alcançada, sabe, Igor? Mesmo que seja por um mínimo pequeno, por um número pequeno de pessoas, vamos dizer assim, se alguém ouviu e se alguém entendeu, se alguém refletiu, isso já é suficiente para mim. Então, assim, a minha satisfação quando eu escrevo algo não é tanto de se tornar tão visível para milhares de pessoas, porque pode ter milhares de pessoas vendo e ninguém, né, aquilo não sei de nada de bom proveito. Não foi relevante. Não foi relevante, mas o fato de alguém pensar e dizer, cara, isso aqui precisa melhorar. Teve gente que chegou no meu individual e falou, mano, como foi que tu escreveu isso? Eu falei, cara, eu escrevi pensando, tipo, eu tava dando banho no Gregório, dava um banho no Gregório, lavava uma louça ali, ia pensando, ia escrevendo um pouquinho, né? Minha esposa pedindo algumas coisas e tal, e eu escrevendo. Mas assim, eu me senti feliz pelo fato de pessoas terem parado para refletir. Eu acho que quando a gente faz algo, as pessoas refletem, quando as pessoas botam a mão na consciência e dizem, cara, isso está acontecendo comigo, isso não está acontecendo em tal lugar, né? Isso me traz satisfação, isso me deixa feliz, né? Não pelo fato nem tanto de acreditarem, né? Mas o fato de olharem algo aqui e dizer, cara, isso aqui está acontecendo, né? E eu preciso abrir meus olhos. Então, a sensação que eu tive foi essa, sabe? Eu acho que eu estou em paz, né? Eu quero escrever mais coisas, né? Não sou um acadêmico de teologia ainda, né? Tenho um curso básico, mas tipo, não sou acadêmico, mas eu tenho essa vontade de contribuir, sabe? Eu tenho essa vontade de contribuir com meus irmãos, né? Na minha comunidade local, com meus amigos próximos, né? O objetivo realmente não é arrancar ninguém de tal lugar para me seguir. Eu não fiz isso nem quando eu tive que trocar de lugar, né? Eu não fiz isso. O objetivo é que a pessoa pense, né? A pessoa pense, olhe e diga, cara, eu preciso mudar isso. Né? Pessoas como você, por exemplo, que tem uma posição de liderança, possam dizer, eu posso abrir a boca e dizer para alguém, cara, não vai em lugar assim, sabe? Ou nós não podemos nos tornar isso. Então, quando eu trago esse tipo de sentimento, isso para mim é a paz que eu quero, sabe? É o que eu fico feliz, entendeu? Então, meu objetivo é esse, né? Meu objetivo com as coisas que eu compartilho é esse. Eu sei que não dá muito like, não dá muita visualização, mas quando chega em pessoas que refletem, isso me traz felicidade, entendeu? A gente fica muito grato por isso. E Marcos, a gente está se conhecendo agora, mas como um amigo, sei que eu posso usar essa expressão e te dar um bom conselho, continua escrevendo. Amém. Continua escrevendo, porque eu tenho certeza que isso vai se tornar muito importante, tá bom? Marcos, muito obrigado. Deus abençoe. Manda um abraço lá para a Tainá, para o Gregório, tá bom? Quem sabe aí na próxima visita a gente já não traz ele aqui, tá bom? Sim. A gente faz um podcast aí do Kids, do nosso QG do JC que eu marquei. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do nosso retorno dessa nova temporada do QGCast. Muito obrigado. E só o que a gente pede é que você possa compartilhar, curte, comenta no YouTube. Também pode nos procurar pelas nossas plataformas musicais, as melhores que existem na face da terra. Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis.